E nesse sábado, o Futebolando vai apresentar para vocês um estádio muito curioso. Vou dar 2 dicas aí, galera, para ver se vocês vão adivinhar. 2 dicas. Quem acompanha o futebol, acompanha os estádios, acho que vai acertar na primeira. Primeira dica: esse estádio pertence a uma federação estadual de futebol. É isso mesmo. Que estádio é esse? Bom, para quem ainda não acertou, nós temos mais uma dica e essa é muito curiosa. Esse estádio aqui, que o Futebolando vai visitar agora e vai apresentar para vocês, ele já foi casa de todos os jogos de um campeonato estadual. É isso mesmo. Todos os times mandaram os seus jogos aqui, se eu não me engano, no campeonato de 2023. Que estádio é esse? Bora conhecer? E se tu gosta do nosso trabalho e quiser contribuir financeiramente para que o canal siga trazendo um estádio diferente todos os sábados, você pode nos enviar um Pix de qualquer valor mesmo. Nós também divulgaremos a foto ou o nome de quem nos der essa força. O QR Code do nosso Pix estará aparecendo aí na tela durante o vídeo. E o Futebolando carimba o passaporte hoje no estádio Antônio Aquino Lopes, mais conhecido como o Tonicão, localizado aqui no Rio Branco, no Acre. Circulando então pelas arquibancadas do estádio Antônio Aquino Lopes, mas que eu vou seguir daqui falando Tonicão, a gente já vai dando as nossas impressões. Antônio, tá chocado que nem eu tô chocada? Chocado sim, porque nós acompanhamos bastante o futebol nacional e um dos estados menos menos mídia, com menos mídia no seu futebol local é o Acre, né? Então a gente sempre imagina uns estádios muito acanhados, muito pequenos, inferiores. E aqui a gente até achou que ia achar uns estádios raiz aqui, né? Mas nós chegamos aqui e nos deparamos com uma modernidade impressionante. Um estádio muito bonito, a começar aí, por exemplo, pelo gramado, que vocês já estão vendo aí. O gramado, ele é simplesmente fantástico, ele está muito bem arrumado, muito bem... Exatamente, chegamos aqui, estava sendo feito o corte da grama bem cortadinha, o estádio, a grama bem verdinha, super bem marcada. Falando um pouquinho das arquibancadas, praticamente todos, somente atrás aqui da goleira à minha esquerda, é que é onde fica o prédio, é que não há arquibancada, senão todo rodeado por arquibancadas. Essa parte aqui que nós estamos circulando agora conta com uma arquibancada coberta, então quem vem assistir os jogos aqui deste lado consegue assistir os jogos na sombra, né? Quem fica do lado oposto vai assistir os jogos no sol, mas tem uma boa parte então aqui que é coberto. O estádio aqui, e é bem curioso, a gente vai dar ênfase, até vou dar ênfase, acho que vai aparecer ali, né? O estádio aqui, ele pertence à Federação de Futebol do Acre. Então ele é um estádio que pertence a uma federação, que é bem curioso, talvez aí o único no Brasil. Se não for, por favor, coloquem aí nos comentários, contribuam aí com essa informação. Mas pelo menos entre os que nós conhecemos até hoje e pesquisamos, entre os é o único, visitados, né? Até agora aí pelo Futebolando é o único. Ele é um estádio bem jovem, ele foi inaugurado em 2011, né, Antônio? E ele tem aí uma capacidade máxima de 10 mil torcedores, ou reduzida, né, por alguma necessidade, de 8 mil torcedores. E a gente encontra então as arquibancadas super bem pintadas, né, Antônio? Limpo, muito limpo. Que levam as cores da bandeira do Acre. Sim, exatamente, mesmo, né? faz referência, assim como a então. federação. Exatamente, faz referência aí à bandeira do Acre. Então a gente se impressionou bastante quando entrou no estádio, porque ele está localizado numa região de super acesso, né, de fácil acesso aqui, perto de uma perimetral, de uma BR, então bem fácil de chegar, com facilidades assim para estacionar o carro, enfim. Nós estamos encantados. Não sei se tu tem mais alguma contribuição com relação aí a realmente sim, todo o cuidado que a federação tem com esse estádio aqui, transforma ele numa joia aqui do norte. É um dos dois. Um fato curioso aí que a gente tem que destacar, assim, depois até a gente vai dar mais informações no decorrer do vídeo, mas aqui, ele é um dos 2 estádios que cediam jogos do campeonato acreano da primeira divisão esse ano 2026. E vale lembrar que, por exemplo, em 2023, ou seja, há 3 anos,
ele foi o estádio que recebeu todas as partidas do campeonato acreano. Todos, desde a primeira fase até a fase final. Então é um estádio assim, com um vasto histórico aqui no estado do Acre. É um estádio que recebe aí, seguidamente jogos de Copa do Brasil, de Série D nacional e talvez, se não me falha a memória, já tenha recebido também jogos da Série C nacional. E exatamente aqui em cima a gente pode contar aí com as cabines de imprensa, também com as salas VIPs, né, Antônio? Os camarotes. Os camarotes, a gente pode ver aqui, ó, do lado oposto, que ele é muito bem iluminado, então ele conta com um sistema muito bom de iluminação para a porta de jogos noturnos. Então é isso, essas são as impressões maravilhosas do belo Tonicão. E por falar em estádios, eu garanto que você vai gostar da playlist sobre estádios que o canal Futebolando já visitou. É só clicar no link que está aparecendo aí na tela e ficar à vontade para maratonar. Tem estádio do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da altitude boliviana e de muitos estados do Brasil. Enquanto a gente circula aqui pelo belo gramado do Tonicão, o Antônio ali, ó, vocês sabem, né? Quem curte o Futebolando e assiste sabe que o sonho do Antônio era ser jogador, mas não rolou. Mas ele tá sempre com o pezinho no gramado. A gente fala um pouquinho, enquanto vai mostrando desse ângulo aqui, né? As arquibancadas, um pouquinho do Acre, né? Do Rio Branco. Exatamente, Rio Branco, então, é a capital. A capital tem em torno de 360 mil habitantes. Ela fica aí no ranking da... É a terceira menor capital. Exatamente. Terceira menor país, capital, né? Em população, claro. Aqui do Brasil. É uma capital que respira uma história recente, né, Antônio? Se for falar um pouquinho do Acre, fica então na Amazônia, né? Teve muito do seu desenvolvimento econômico aí. Ligado aos 2 ciclos da borracha que nós tivemos aqui no nosso país, né? Um no final do século XIX e um aí nos anos 40, aí, durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Então a cidade ela se desenvolveu a partir desses conflitos e a cidade ela acabou chamando muitas pessoas de fora, do Nordeste, enfim. É por isso que, exatamente, é por isso que tem muitas pessoas aqui da região do Nordeste do Brasil que vieram para cá devido a esse ciclo da borracha, trabalhar aí entre os anos 40, 50. Que foram chamados soldados da borracha, né? Porque de certa forma, indiretamente, eles acabaram trabalhando para esse conflito mundial que nós tivemos e na extração do látex aqui, que ajudava a fabricar muitos utensílios que eram usados no conflito, né? Eu acho que é importante destacar que hoje o Acre é um dos estados do Brasil que apresenta aí a maior quantidade de povos, né? Originários e que vivem também, né, Antônio? Nós temos aí povos aqui no Acre que são simplesmente vivem assim de maneiras isoladas, afastadas das demais pessoas. Embrenhados aí na floresta amazônica, né, Antônio? Portanto, assim, a gente deseja aí que se cuide bastante da floresta amazônica, porque esses povos, eles cuidam da floresta e que continuem lá onde eles gostam de estar, onde eles querem estar, para continuar esse trabalho aí que foi desenvolvido por Chico Mendes, né, de proteção da floresta. Muitos nomes bem importantes também, de pessoas ligadas, né, a esse desenvolvimento aí e da preocupação com a natureza, são aqui do Acre, como o Chico Mendes, como a Marina Silva. Enfim, então o Acre aí tem personalidades bem importantes para o Brasil, né, e para essa questão aí da natureza, e também é um lugar assim bastante procurado aí pelo turismo amazônico, né? Então vale ressaltar que é um momento turístico bacana. E agora chegou aquele momento, com a bola oficial aqui do campeonato do Acre. Chegou a hora do desafio Futebolando. E quem vai desafiar o Antônio, porque eu não tô com a minha uniforme oficial, né? Então quem vai desafiar o Antônio aqui é a Arielle,
que gentilmente nos recebeu aqui, que nos está nos ajudando aí a visita. E a Arielle que é servidora, servidora aqui da federação e torcedora do Corinthians. Ela não é torcedora das equipes aqui do Rio Branco, mas como é que pode, Arielle? Bom, e ela parece que... Eu trabalho da federação, gente, eu não posso torcer por ninguém. Ela não pode torcer por ninguém. Então tá explicado, por isso que ela torce pro grande Corinthians. E ela desafiou o Antônio, como é que é? O gol que foi feito recentemente aí pelo Corinthians? O gol de meio de campo que o zagueiro do Corinthians, o André Ramalho, fez. Tá. Então como é foi? isso. Foi da onde? Lá da pequena área? Da onde foi? O gol foi mais ou menos daqui. Tá ferrado o Antônio hoje. Então, O cara de 50 e poucos anos não tem mais força pra fazer o gol aqui do meio campo. bora lá, Antônio. Esse é o desafio futebolando de hoje. E três chances, não mais que 3, tu tem pra fazer esse gol lá, ó. Vou dar um zoom pra galera ver. Eu não consigo garantir. Exatamente em frente à goleira, onde faz referência aí ao nome do estádio, Tonicão. O Antônio tem 3 chances pra fazer esse gol. Bora lá? O símbolo da CBF lá no fundo? Já dei um zoom pra galera. Bom, primeira chance do desafio futebolando de hoje. Eu acho que não vai chegar nem na área, mano. Primeira chance. Vai dar certo, vai dar certo. Foi, será que dá? Vai lá. Chance número 1, valendo! E ele se prepara e... Errou! Não deu! A bola enganou, fez uma curvinha e não entrou. Quem sabe na próxima? Ele tem 3 chances, vamos ver, né? Vamos lá, chegamos então. Eu não tenho nem desculpa, porque esse gramado... Antes eu Não adianta. Esse tapete aqui não tem como... Segunda chance, aqueceu agora, ó. Não tenta girar tanto a bola, fazer malandragem. E eu acho que o jogador não foi tão de longe aí pra pegar esse impulso, mas tudo bem, né? Vou te dar um desconto aí dos teus 50 anos de idade. Segunda chance, desafio futebolando. Foi! Errou! Meu Deus, que vergonha! Tá explicado por que o Antônio não deu certo no futebol. É melhor como jornalista. Ó, Terceira tentativa. lembrando que, Ah. se tem risada na minha cara, nem o Pelé fez o gol do meio campo, tá? Ele ficou antes do meio campo. Bom, mas o jogador do Corinthians fez. E foi esse ano. Vai lá. Terceira chance para o desafio futebolando desse sábado. Bora lá. Foi. E ele se prepara. Meu Deus, que perigo. Será que entra? Será que entra? Não entrou! Não, eu vou ter que chegar bem pertinho para mostrar para vocês. O que faltou aqui foi feijão, galera. É isso que eu digo lá no sul. Faltou feijão porque o chute foi bonito. O chute foi assim, ó, preparado, só que não rolou. Não rolou, a bola não entrou, ficou praticamente em cima da pequena área. E é isso. Não rolou, não deu para o Antônio. Ele foi desafiado, mas não deu o gol. Ficou aqui, ó, na pequena área. Não deu para ele. E o Antônio ali, ó, admirando. Ah, não, tá brincando, Antônio. Enquanto a gente admira esse belo gramado aqui na sombra, né? Porque só na sombra pra aguentar o calorão. Não é o calorão, eu acho que é o abafamento aqui de Rio Branco, nesse verão. Conta pra galera quem ou quantos times mandam os seus jogos aqui no Tonicão. Então tá, vamos lá, vai ser longa lista aí, né? Porque afinal de contas, bom, como a Cintia já falou no início do vídeo, na verdade, esse estádio aqui, ele não pertence a um clube específico e nem ao estado, nem ao município, ele não pertence ao poder público, ele pertence à Federação Acreana de Futebol. E, inclusive, é um dado muito curioso, né? Nós nunca havíamos encontrado algum estádio no nosso trecho, aí nos mais de 120 estádios pelos quais nós já passamos,
que fosse de propriedade de uma federação. Pois é, uma federação muito especial aqui, que nos recepcionou muito bem aqui no Acre. Então ela tem um estádio próprio, e esse estádio é destinado às competições estaduais aqui, por exemplo, da primeira divisão. Então eu vou ter que ler aqui, vou ter que colar. Eu confesso que a minha memória não é tão boa, porque eu já sou meio velho, eu tenho mais de 50 anos, então não e é até fácil. Porque, né, Antônio, não é um, nem dois times, são bem mais, não, olha né? só, todos os times da primeira divisão, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 times da primeira divisão, e todos eles mandam suas partidas aqui. Como que funciona o campeonato, por exemplo, como que funcionará o campeonato acreano de 2025? São 8 equipes, e elas, as partidas serão revezadas entre esse estádio aqui, maravilhoso, Antônio Aquino Lopes, e a Arena da Floresta. Então cada equipe vai mandar uma partida pelo menos nesse estádio aqui. Então serão diversas as partidas disputadas nesse estádio. Eu vou ler agora as equipes que estão disputando o torneio da primeira divisão de 2025, e daí vocês 2026. saberão... 2026, meu Deus do céu, ainda não virou caiu a ficha. Mas então, ó, o ADESG, lá da cidade de Senador Guiomar, o Galvez, que é aqui de Rio Branco, o Humaitá, conhecidíssimo Humaitá de Porto Acre, o Independência, que é aqui de Rio Branco, o Plácido de Castro, que é da cidade de Plácido de Castro, o Rio Branco, que é o maior campeão estadual aqui do Acre, o São Francisco, também aqui de Rio Branco, e o Vasco da Gama. Sim, nós temos uma equipe chamada Vasco da Gama aqui, do Acre, né? Do Acre, aqui da cidade de Rio Branco. Então todas essas equipes mandarão suas partidas aqui nesse belo estádio da Federação Acreana de Futebol. Vale lembrar aí então que dessas equipes que nós citamos aqui, são diversas, que tem campeonatos, já conquistas do campeonato acreano da primeira divisão, e o mais destacado deles, óbvio, é o Rio Branco, né, que já possui aí 40 ou 50 títulos mais ou menos da primeira divisão. São equipes que frequentemente estão disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Teve uma delas, o Rio Branco, esse exatamente que nós estávamos falando, que há poucos anos esteve na Série C nacional. E que já recebeu equipes do Sul, né? Sim, equipes do Rio Grande do Sul, e muito 2000, próximas da nossa cidade, já jogaram aqui, né? Por exemplo, o Ipiranga de Erechim jogou aqui, que hoje disputa a Série C, jogou aqui a Copa do Brasil. Mas nessa cidade já tivemos Atlético Mineiro, enfim, entre outras equipes, porque nos chaveamentos da Copa do Brasil acaba que alguma equipe seja sorteada para jogar contra uma equipe do Acre. Então, volta e meia vem uma equipe, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, daqui a pouco vai ser sorteado um Grêmio, um Inter, um Corinthians, um São Paulo, enfim, são várias equipes, um Flamengo. Tá... O curioso aqui no Acre é que a torcida, ela prestigia muito as equipes do Rio de Janeiro, né? Então tu vê muito na rua aqui em Rio Branco, pessoas usando a camisa do Flamengo, do Vasco da Gama, e não tanto as camisas das equipes aqui do próprio estado, que é uma coisa que nos chama muita atenção, né? A Cíntia e eu, que somos do Rio Grande do Sul, não existe isso aí. Ou tu vai torcer para o Grêmio ou para o Internacional. Ou para outros times, mas Grêmio Internacional sempre, né? E aqui não, aqui eles torcem muito por equipes mais do Rio de Janeiro. Eu acho que por influência da Globo, mas, enfim, então a gente torce para que o futebol do Acre se desenvolva cada vez mais. Inclusive, falando nisso, uma curiosidade, o futebol acreano ele se profissionalizou em 1989 apenas, ou seja, ele tem 37 anos esse ano, é uma das federações mais jovens aí, foi dirigida por muitos anos pela pessoa que hoje dá o nome a esse estádio, Antônio Aquino Lopes. E por mais de 40 anos presidiu com muita competência. Já fez parte da federação, né? Foi vice-presidente por alguns anos da CBF, enfim, da Confederação Nacional Brasileira de Futebol. E que agora, então, o estádio, inclusive, fez essa homenagem, e por isso que ele passou a ser chamado de Tonicão. Tonicão, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Então, aí, boa sorte, todos os nossos desejos de crescimento do futebol acreano, e que logo a gente tenha uma equipe do Acre na terceira divisão e depois a segunda, e por que não na primeira divisão, né? E que vão longe na milionária Copa do Brasil. E aí, galera, o que acharam de conhecer um pouquinho mais do estádio de hoje? Contem pra nós aí nos comentários, e não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito no canal, porque vocês já sabem, todo sábado tem um novo estádio aqui no Futebolando. Até o próximo sábado. Valeu!